Pois é, olha, eu queria dizer que você resumiu muito bem o que eu pensei, né? O que eu falei, o que eu expressei, o que eu falei. Não representa as Forças Armadas, é um grupo muito pequeno, esse grupo sempre existiu, o cálculo ali era de que 20%, né? Você imagina, são 16 generais e a própria investigação da Polícia Federal fala ali em 2, eu sabia de 2, a investigação fala em 3 generais que aderiram a esta ideia. Foi uma ideia maluca. O que eu queria dizer é o seguinte, eu cobri a presidência da República desde José Sarney. Quando a gente diz setorista na presidência da República, você tem que saber até a cor da meia do presidente e dos auxiliares do presidente, porque é isso que faz o poder, é o clima. E nunca houve, e talvez nunca haverá, um ajudante de ordens tão poderoso igual era o Coronel Cid. Às vezes, era melhor conversar com o Coronel Cid até do que com o presidente ou com ministros do Palácio do Planalto para saber os rumos da política e os rumos do que aconteceria no Palácio do Planalto. Eu conversava com ministros, inclusive o ex-ministro da Defesa, que me dizia: eu não consigo falar com o presidente. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu ligo para o Cid, para se ter uma ideia. O general, o ministro da Defesa, ligava para o Cid. Então, ele acabou centralizando ali esse poder. Mas ele não representava as Forças Armadas e muito menos o governo como um todo. O governo como um todo não embarcou nessa ideia. E é uma ideia tão, assim, absurda que eu fico assustado em saber que generais, né, que estudam, um militar, ele estuda muito para virar general. A vida inteira, eu diria, né? Porque, veja bem, como isso iria acontecer? A ideia era de que, me disse o Chico Vigilante, que é o deputado daqui do Distrito Federal, que foi presidente da CPI, né? Que a ideia era explodir o aeroporto, explodir outro lugar, explodir o Supremo, e aí o presidente Lula decretaria GLO, e essa garantia da lei e da ordem seria assumida por um grupo de militares que diria para Lula: olha, fica aí que nós vamos tomar conta do país. Olha que ideia absurda. E aí parece aquela história do Garrincha, jogador, né? Combinaram com os russos, quer dizer, e o Congresso Nacional? Será que alguém iria imaginar que o resto das Forças Armadas, ou seja, 80%, iria embarcar numa aventura desta? Será que alguém poderia imaginar que Rodrigo Pacheco, que Arthur Lira iria embarcar numa ideia dessa? E os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal iriam embarcar numa história dessa? É claro que não. Então é por isso que eu digo que não foi uma coisa orgânica de governo, não foi uma coisa forte assim. Mas, olha, a Polícia Federal está dando prova que alguns fizeram e eles, naturalmente, vão ser julgados e devem ser condenados porque existem provas. E, repito, trata-se, a sublevação de poder é um ato grave. É só olhar ali ao longo da história. Pena de morte, guilhotina, esquartejamento como foi em Tiradentes, ou seja, durante toda a história do mundo e da Bíblia e tal, sublevação de poder é um ato que provoca reações fortes. E a gente contou para vocês... Eu digo que não foi uma coisa do governo total.